graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 8, Epístolas Paulinas 2, Cartas aos Coríntios, capítulo 2, Aviso contra o relaxamento moral. No capítulo 1, a mensagem do Evangelho e o seu mensageiro. Recomendamos a leitura de 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 4, e tratamos os seguintes assuntos. Tópico 1. Introdução à primeira carta aos Coríntios. Quais os problemas básicos da comunidade de Corinto e sua solução? Tópico 2. A posição do crente quanto à graça de Deus. Quais as bênçãos espirituais desfrutadas pelos coríntios? Tópico 3. A sabedoria do mundo ante a sabedoria de Deus. Qual o contraste entre o homem espiritual e o homem natural? E tópico 4, o ministro do Evangelho. Qual a responsabilidade e privilégios do obreiro como dispenseiro de Deus? Então, hoje, no tópico 1, a disciplina na igreja. Recomendamos ali a leitura de 1 Coríntios, no capítulo 5. Mas observe, a igreja de Corinto sofria sérios problemas de ordem moral. Paulo agora lida com dois problemas muito sérios na igreja de Corinto. Primeiro, a imoralidade na igreja. E segundo, a recusa desta no caso de disciplina de certo indivíduo culpado. Então, entenda, o desígnio de Cristo para a igreja é que ela seja qual seu corpo, puro e sem mácula, sendo ele o cabeça da igreja, né? Quer dizer que a igreja deve estar isenta, amados, de maldade. Os cristãos de Corinto, como nós, viviam numa sociedade corrompida, permissiva, que tolerava a impiedade, né? Então, para a igreja reconhecer e conservar sua identidade e unidade como corpo de Cristo, é necessário a disciplina, certo? Então, a Bíblia ressalta sua importância tanto no lar quanto na família da fé. Entre as várias passagens do Novo Testamento que fala da disciplina na igreja, poderíamos citar ali Mateus, no capítulo 5, versículo 22, 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, versículo 14 e 15, 1 Coríntios, no capítulo 5. Amém? Então, observe, o capítulo 5 começa de modo abrupto. Diz respeito a um caso conhecido de imoralidade e sem arrependimento dentro da igreja. Paulo dá 3 razões por que a igreja devia disciplinar o tal membro faltoso, e serve também como uma orientação para nós nos nossos dias. Primeiro, para o bem do transgressor. Então, Paulo começa a sua repreensão dizendo que há imoralidade na igreja. Trata-se de um homem que coabitava com a esposa de seu pai, talvez a sua madrasta, né? Observe, amados, semelhante união era repulsiva até mesmo para os gentios daquela época, que eram tão relaxados em abusos sexuais, né? Mas eles não aceitavam esse tipo de procedimento. E esse homem era membro da igreja, membro da igreja. Os crentes de Corinto estavam cometendo talvez um pecado maior, em tolerar passivamente tal caso, sem disciplinar a pessoa, né? A igreja tem que manter o seu padrão e aquilo que Deus espera dela. Então, os coríntios, ao tolerar esse pecado no meio deles, estavam fazendo mal ao próprio transgressor, ao permitirem que assim continuasse. Estava deixando sua alma correr o perigo de ir para o inferno. E, em certo sentido, estava estimulando a ele continuar nesse tipo de pecado, por não tomar nenhuma providência. Então, a reação de Paulo diante disso é uma decisão de
pessoalmente disciplinar o homem, como vocês podem ver no versículo 5, entregue a Satanás. Significa que este transgressor foi entregue ao domínio de Satanás. Amados, não pense que este ato de entregar o transgressor a Satanás seja uma atitude brutal e despida de qualquer sentimento. É sim, para que ele sinta o seu pecado, sinta que está fora da graça de Deus, sinta que está nos domínios de Satanás, sinta a tristeza e sinta o arrependimento. Para quê? Para que ele possa voltar para Cristo. Amém? Então, se o homem, no pecado, sente-se alegre e em paz, não haverá necessidade de arrepender-se. Ele não vai reconhecer que está errado. Então, ser salvo no dia do Senhor não significa que a pessoa subirá ao encontro com Cristo com seus pecados. Pelo contrário, significa que tal pessoa arrependeu-se dos seus pecados, suplica a misericórdia divina, volta como filho pródigo, é recebido pelo Pai da misericórdia e está salvo naquele dia. É uma sequência. Então, a igreja não pode aceitar esse tipo de procedimento, pois somente quando o filho pródigo chegou ao nível dos porcos, entenda isso, foi que se lembrou do seu pai e dos seus privilégios de filho. Somente então foi que se arrependeu e voltou para casa. Não se trata de perder um membro da igreja, amados, entenda isso, mas sim de levar o pecador ao arrependimento. A fim de quê? A fim de que seja salvo. Isso é uma evidência de que um cristão nascido de novo pode perder a salvação. Se a ação disciplinar não for levada a efeito, esse homem estará perdido no dia do Senhor Jesus. Amém? Então, a disciplina eclesiástica é um assunto praticamente abandonado em muitas igrejas. Se o pastor realmente ama o seu rebanho, ele cuida de disciplinar os desgarrados para o seu próprio bem. Né? Amém? Segundo, para o bem da igreja. Aí vai dos versículos 6 a 8. Os coríntios tinham orgulho da sua congregação e se gloriavam da sua sabedoria e dos seus dons. Mas observem, mesmo assim, a igreja estava correndo o perigo de ser dominada pelo mundo. Porque qual diferença estava havendo? A igreja estava praticando pecados muito mais sérios do que as pessoas do mundo. E Paulo estava querendo dizer, no versículo 6, ele estava querendo dizer o seguinte: não reconhecem que um só membro, vivendo em flagrante pecado, pode corromper a igreja inteira, além de expô-la ao ridículo? Mas, lembrando aqui, tá? O versículo 6 fala: um pouco de fermento, levedura, a massa toda. Assim como também lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 9, diz a mesma coisa. O fermento, ou a levedura, fala do princípio de que uma pequena quantidade de alguma coisa pode resultar numa grande força ou influência. Paulo emprega a festa da Páscoa para ilustrar a sua lição. Ele cita indiretamente Êxodo 12, versículo 15 ao 27. O fermento sempre foi para os judeus um símbolo do pecado e corrupção. Desta forma, antes da Páscoa, os judeus limpavam totalmente suas casas para remover todos os sinais de fermento. Amém? Ou seja, os cristãos devem ter a mesma atitude. Não deve deixar o fermento do pecado
permanecer na igreja, só para depois causar desgosto e vergonha. Né? Como embaixadores de Deus, o que é que nós estamos fazendo e representando aqui na Terra? Terceiro, para o bem do mundo. Vai do versículo 9 ao 13. A igreja deve manter seu testemunho cristão. A igreja não pode ganhar homens e mulheres para Cristo se viver como o mundo. Isso não significa, conforme diz o apóstolo Paulo, que deve manter-se longe dos pecadores. Né? Não, senão como seria possível testemunhar de Cristo para eles? Paulo manda, não vos associeis com alguém que, dizendo irmão, for impuro. Né? Versículo 11 é parte A. O que Paulo está falando? Está exortando aos cristãos a não considerarem como irmãos na fé aquele que vive segundo os padrões do mundo. Né? Amém? Então, observe, amados. Para nós encerrarmos, Paulo nos lembra ali, no próximo versículo, versículo 12, que devemos julgar os que estão dentro da igreja. É responsabilidade nossa. Alguns cristãos ficam chocados quando percebem que Deus espera de nós que julguemos com espírito de brandura as questões dentro da igreja. Né? Paulo ensina aqui que não devemos julgar os de fora. Os de fora, quem vai julgar é Deus. Não é da nossa competência, não é da competência da igreja censurar os descrentes, mas podemos julgar os que estão dentro da igreja. Então, quando a igreja deixa de julgar o pecado na vida de seus membros, equivale a conceder a permissão para eles continuar na prática do pecado. Amém? É sério, muito profundo esse estudo. Né? Porque requer de nós atitudes. Amém? Então, no capítulo 2, na próxima aula, tópico 2, cristãos ante os tribunais pagãos. Nós recomendamos a leitura do capítulo 6, do versículo 1 ao 11. E vamos tratar os seguintes assuntos. Qual o defeito moral de levar outro cristão à justiça? Como o homem, uma vez salvo, pode perder a salvação? Amados, entenda. Cada aula nós estamos nos aprofundando mais na palavra de Deus. Né? Nós estamos crescendo em conhecimento e graça. E esse conhecimento e essa graça não é para ficar retido para nós. Nós temos que compartilhar isso com as outras pessoas. Porque nós temos essa responsabilidade de pregar o evangelho a toda criatura. Então, utilize esse material para você estar discipulando, né? Pregando para as pessoas que ainda não reconhecem o Senhor como Senhor e Salvador. Se você gostou, ajude a divulgar o canal, né? Para que esse trabalho possa crescer e possamos alcançar um número maior de pessoas. Gostando, deixa ali o seu like. Se você não gostou, faça os seus comentários. Por que você não gostou? Se você tem alguma pergunta, deixa ali nos comentários a sua pergunta, que nós estaremos respondendo. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.